Bom dia, meu nome é Gabriel. Meu grupo e eu vamos apresentar sobre a fotossíntese. Luz e pigmentos fotossintetizantes. Os pigmentos fotossintetizantes são substâncias presentes nos cloroplastos de seres autotróficos. Eles têm como função absorver a luz, fazendo com que ocorram as reações fotoquímicas da fotossíntese, processo fundamental para a manutenção da vida no planeta. A radiação eletromagnética possui características ondulatórias, ou seja, são em formatos de ondas, e a dispersão da radiação de seus comprimentos de onda produz um espectro. Chamamos de luz o espectro visível ao olho humano, e nesse espectro visível estão as cores violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Quando a luz entra em contato com a matéria, ela pode ser absorvida ou refletida. Um exemplo de quando ela é refletida é no espelho. Os diferentes pigmentos, clorofilas e carotenoides, absorvem diferentes comprimentos de ondas de luz solar, que é a principal fonte de energia do planeta. Bom, a clorofila A, ela participa diretamente das reações luminosas. Ela vai absorver as cores azul, violeta e vermelho e vai mostrar que a cor verde é a menos eficaz na fotossíntese, pois ela é refletida. Está presente em todos os seres fotossintetizantes, eucariontes e nas cianobactérias. A clorofila B, ela absorve comprimentos levemente diferentes da clorofila A, na região do vermelho e azul, e vai estar presente nas plantas, algas verdes, e a clorofila C substitui a clorofila B em algas pardas e diatomáceas, agindo também como um pigmento acessório. A carotenoides, ela absorve a luz violeta e a azul esverdeada. Tem papel acessório na fotossíntese, pois, assim como a clorofila B, ela transfere energia para a clorofila A, aumentando o aproveitamento da luz no processo. E além desses, existem outros pigmentos, que são a bacterioclorofila e a ficobilinas. Eu me chamo Danilo e vou falar sobre os cloroplastos. Os cloroplastos são organelas presentes apenas em células de plantas e algas. Nas regiões que ficam iluminadas, possuem cor verde devido à presença de clorofila e são responsáveis pela realização da fotossíntese. Podem ter formas e tamanhos diferentes, além do que, na célula pode haver apenas um ou uma grande quantidade deles. Isso varia de acordo com o tipo de planta. Eu vou falar um pouco sobre as funções dos cloroplastos. Nos cloroplastos acontece a fotossíntese, processo responsável pela produção de energia e substâncias orgânicas. Além disso, os cloroplastos são capazes de sintetizar aminoácidos e lipídios que constituem sua membrana. Eu vou retomar falando sobre a estrutura. Geralmente, a forma do cloroplasto é arredondada e alongada, mas pode ter outros formatos. Possui membrana lipoproteica dupla, sendo que a mais interna das membranas forma lamelas compostas por pilhas lamelares menores, cada uma como se fosse uma pequena bolsa achatada, chamada tilacoide. Os tilacoides são interligados e ficam empilhados, sendo o conjunto chamado de grânulo. A etapa clara acontece na região das membranas das tilacoides, onde está concentrada a clorofila. Entre as membranas das tilacoides, há um espaço preenchido por fluido e enzimas, DNA, RNA e ribossomos, sendo denominado estroma. É no estroma que acontece a etapa escura da produção dos açúcares. Os cloroplastos são um tipo de plastos, organelas citoplasmáticas presentes nas células das plantas e algas. São originados nos proplastos ou proplastídeos, células embrionárias vegetais. Todos são capazes de autoduplicar, bem como um pode se transformar no outro, ou seja, um cloroplasto pode se tornar um leucoplasto e vice-versa. Existem dois tipos de plastos: os leucoplastos, que são incolores e armazenam amido, e cromoplastos, cuja cor é determinada pelo pigmento que possuem. São eles que coloram folhas, frutas e flores. Dentro das cromoplastos, há xantóplatas amarelos e
eritrófitas. Meu nome é André e eu vou apresentar um pouco sobre a fase clara. A fase clara pode ser chamada de fase clara ou fotoquímica. O objetivo, ela vai transformar a energia do Sol, que é a energia eletromagnética, em energia química, ATP e NADPH. A fase clara ela ocorre na tilacoide e elas são divididas em duas fases. Fotólise da água, que a fotólise da água é quando quebra da molécula utilizada energia luminosa. A água vai ser quebrada pela luz, vai liberar dois hidrogênios, 2 elétrons e vai liberar o oxigênio. A fosforilação vai formar 2 moléculas químicas, ATP e NADPH. A molécula ATP ela é produzida na fase clara e utilizada na fase escura. É produzido pelo clorofila, que pega a energia luminosa e transforma em energia química. A NADPH, a função dela, ela é responsável para transportar os elétrons liberados na fase clara e levar para a fase escura. E essa fase pode ser dividida em 2 fases, que é a acíclica e cíclica. Agora a Emily vai explicar um pouco. Eu vou explicar sobre a fase escura. Ela recebe esse nome porque não precisa da luz, acontece no estroma, e a síntese da glicose ocorre durante um complexo ciclo de reações chamados de ciclo das pentoses ou de Calm, que foi quem descobriu. O ciclo começa com a reação de uma molécula de CO2 com um açúcar de 5 carbonos, chamado ribulose de fosfato, catalisado pela enzima rubisco, formando, então, um composto instável de 6 carbonos, que logo se quebra em 2 moléculas de 3 carbonos, chamado PGA. O ciclo prossegue até que no final é produzido uma molécula de glicose e é regenerada as moléculas de ribulose. A energia necessária para o estabelecimento das ligações químicas ricas em energia é proveniente do ATP, e a redução dos carbonos são fornecida pelos hidrogênios do NADPH2.